Olá, pessoal, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus que já se encontra conosco nesse domingo, né? Hoje, 9 de fevereiro, o tempo corre e nós estamos aqui mais uma vez para exercitar um trabalho, né? Uma tarefa que escolhemos e que só nos traz benefícios, porque ao realizarmos o Evangelho no lar, nós estamos tentando, né, perseverando, a palavra é essa, perseverando no aprendizado do Cristo e nas benéfices em receber o que a gente tem também para oferecer. São apenas coisas boas, bondade, amor e todas as virtudes. Hoje a gente está com o nosso amigo Sérgio Felipe, que todos já conhecem, né? Então, eu conto com todos. Vou adicionar o Sérgio Felipe aqui. Só um momentinho. Oi, Sérgio, boa noite. Oi, boa noite, Lucinéia. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Mais uma vez, obrigado pelo convite de poder participar com vocês desse estudo. Gratidão, gratidão mesmo. Você está me ouvindo? Eu desconectei o fio, porque quando eu conecto, acho Tô, que tô ouvindo, sim, tô ouvindo. me congela, aí eu prefiro ficar sem o fio. Então, né, eu estava dando as boas-vindas para que a gente possa ter as benéficas de iniciar, né, com a perseverança, de mantermos avante na nossa evolução, né? Quando a gente traz o evangelho e a gente faz ele em nosso lar e a gente traz também a ele ao público, a gente está tentando, perseverando nas boas novas de Jesus, né? Porque o caminho é esse, não tem Justo. outro, não tem outro. Então, se não for por esse, não há outro caminho, né? A boa nova de Jesus, quando ele veio com esse intuito de mostrar que nós também somos capazes, né? Então, hoje, eu e Sérgio, no caso, Sérgio e eu, como ele não tinha identificado um tema que ele ficou esperando, mas ele pretende falar sobre a importância da religião, Oi, Sandra, boa noite. Das religiões, não é nem religião em si, né, da questão do dogma, é da questão do que o religar, né, que a religião significa, nos, favorece. Acho que a palavra Justo. é essa, nos favorece. Então, a gente escolheu aqui, inclusive, tem um tema muito interessante, que é o capítulo primeiro, né? Onde inicia o princípio do Evangelho, a aliança da ciência com a religião. São dois caminhos que não dá para caminhar separado, tem que andar de mãos juntas, né? Tanto que o próprio Allan Kardec disse, né? Quando a ciência estiver mais à frente do que a religião, sigam a ciência. Não foi isso? Acho que foi mais ou menos Justo. nessas palavras. Então, a gente tem que caminhar junto, porque a ciência vai nos trazer a evolução nossa em relação ao material e também ao que a gente desconhece ainda. E já a religião vai nos ligar com o nosso divino, né? Então, mas eu vou deixar tudo isso por sua conta, viu? Eu vou Vamos só falando um pouquinho, né? Vamos bater um papo hoje. eu vou fazer a leitura inicial. Eu peço que os que estão assistindo já tenham colocado os copos, né? O copo com água, coloque seu copinho com água, e muita paz e luz a todos. Eu hoje estou fazendo os dois trabalhos, viu? Eu estou nos bastidores também. Ah, isso aí, é legal. A gente aprende tudo um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou fazer a oração inicial. Querido Jesus, nosso Pai Criador do Universo, aqui estamos mais uma vez na oportunidade de realizarmos mais este Evangelho com muita simplicidade, com amor, com dedicação, responsabilidade, para que possamos, Senhor, emanar boas vibrações para o nosso planeta tão doente, tão enfraquecido, com os sentimentos impuros. Que nós possamos fazer parte de um planeta melhor, levando a todos a boa nova de Jesus. Não só levar, mas como praticarmos, porque palavras são palavras, mas as atitudes são tudo.
Então, que possamos fazer das palavras do Mestre as nossas atitudes. Que todos que estão aqui conosco, os que futuramente irão assistir esse Evangelho, possam ser beneficiados com a espiritualidade amiga, com muito amor e muita paz. Assim seja. Pronto, então eu vou fazer a leitura aqui. A ciência e a religião. São duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material, enquanto a religião revela as leis do mundo moral. Elas têm o mesmo princípio, que é Deus, portanto, não podem entrar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter caso contrário. Deus estaria sendo incoerente à incompatibilidade que parece existir entre a ciência e a religião. Surge porque cada uma quer ser dona exclusiva da verdade. Essa exclusividade gera um conflito que dá origem à incredulidade e à intolerância entre ambas. São chegados tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber seu complemento e o véu que foi deixado propositalmente sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Assim, as duas forças, apoiando-se mutuamente e caminhando juntas, servirão de base uma para a outra. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, vai adquirir uma força muito grande, porque estará de acordo com a razão e poderá ser comprovada cientificamente. Então, é isso. Temos que caminhar de mãos dadas com as duas. Pode ficar à vontade. Então vamos lá, muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente possa aí somar um pouquinho, né, nesse entendimento, nesse estudo de hoje, e ressaltando que a gente quis colocar esse assunto devido à sua grande importância para que a gente possa compreender a intolerância religiosa em várias das nações, entendendo um pouquinho de cada coisa, né, porque nós temos um mau hábito de, às vezes, não condenar pessoas, mas de julgar, né, fazer pré-julgamentos aí, sem conhecer o princípio de cada coisa. Então, não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Ela nos ensina a não julgar, né, a não premeditar nada, a estar sempre procurando aí, entre a fé e a razão, um meio termo para se viver, né. Inclusive, a ciência e a religião, elas não se entenderam até hoje, justamente porque cada um quis se entender da sua forma, né? Cada um quis, na sua individualidade, digamos que ter uma verdade exclusiva. E agora se percebeu que não dá para funcionar desse formato, né? Tem que se unir, tem que estar sempre junto, né? Para que a gente possa entender mais. Porque o aspecto da religiosidade, né, a gente trata aqui no geral, de todas as pessoas, de todas as nações, né? Não é algo exclusivo, não estamos falando exclusivo aqui do espiritismo, mas estamos falando exclusivo daquelas pessoas que têm o Cristo como referência, né? E que toda a sua grandeza moral estão contidas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa tirar proveito, né, de um pouco de cada coisa. Por isso foi importante essa leitura, para nos lembrar realmente, né, da necessidade dessa religiosidade. A gente vê aí as guerras religiosas, a gente vê o que está acontecendo no Oriente Médio, uns por achar que sabem demais, outros por achar que sabem de menos, e essa luta de poder continuam debatendo, né, justamente porque falta não só a tolerância, mas porque muitos vivem na ignorância da fé sem raciocínio, né? Por isso essa fé raciocinada que Kardec trouxe para nós, para que a gente pudesse compreender melhor essa questão religiosa. Nós falamos aqui para aqueles que têm uma religião como referência, né?
para aqueles que não têm religião como referência, mas que têm a necessidade de compreender, né, e ter pelo menos a paciência e a tolerância no sentido de que eu não posso me sobrepor à ideia do outro, né? Eu não posso querer saber mais ou falar mais ou julgar esse ou aquele ato justamente por achar que eu sei mais que ele, porque eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho. Então, muitos de nós caímos no erro quando pensamos assim, né? Então, essa tolerância é justamente deixar as pessoas se expressarem do formato deles, né? Para que não deixe que as coisas aconteçam e nem que saiam dos trilhos, justamente por conta de um descuido nosso. Hoje nós temos condição de entender melhor sobre isso, né? Nós trouxemos aqui até alguma coisa dos fundamentos da religiosidade dentro do conceito espírita cristão, né? Que mostra para nós essa conexão com Deus. Imagina se nós não tivéssemos essa conexão com Deus que nós temos hoje. Qual que é a conexão? É essa fé maior, esse conhecimento, né, de que a vida continua após a morte do corpo físico, né? Então, outras religiões podem não compreender isso, porque ainda não chegou o momento dessa compreensão. Mas, em vários casos, inclusive na própria Bíblia, eu fiz uma palestra há poucos dias, né, e mostramos que lá realmente continha esse assunto, onde trazia a realidade de que o ponto de visão, de entendimento de cada ser está ligado não só à sua fé, mas à quantidade, digamos que, de intenção maior que ele busca compreender cada coisa, né? E eu costumo dizer o seguinte: se faz bem para mim e eu tenho noção do que é certo, o que é errado, eu tenho que seguir esse caminho, né? E isso é o que a religião traz para nós. Essa é importante, essa conexão com Deus que não pode faltar, né? Porque isso permite que a gente se conecte mais com Deus. Aqueles que não, que acham que não seria a palavra mais adequada, nessa conexão com Deus, mas aqueles que confiam na obra do Cristo, vamos dizer assim, eu falo isso porque Cristo parece que ser algo, é um ser tão superior, mas ao mesmo tempo palpável, porque esteve conosco aqui, encarnado. Então, eu cito ele como referência. A pessoa, mas falar Deus, eu nunca vi Deus, não conheço Deus, beleza. Mas tem a história do Cristo, então pega o Cristo como base, o Filho do Homem, Filho de Deus, aquele que esteve mais próximo de nós, todo iluminado, e que trouxe essa grandeza para nós. Então, por isso que eu digo em utilizar da figura do Cristo, essa figura tão importante para a nossa vida, né, e tê-lo como referência. Então, quando a gente fala em Deus, não é que queremos dizer que Cristo seja Deus, não tem a ver uma coisa com a outra, mas que a referência mais próxima dessa divindade que nós temos, né, é o Cristo. Então, isso nos traz aí a condição de compreender a evolução espiritual. Porque se não fosse essa referência do Cristo, que através da religião que nos trouxeram toda essa bagagem, né, e depois Kardec, nessa codificação, trouxe para nós essa condição espiritual muito mais sucinta, muito mais clara de entendimento, e que nos permite ter o conhecimento da necessidade dessa evolução. Por isso precisamos da religião, porque nós não temos a disciplina e nem o conhecimento para vivermos longe dela, e nos portarmos longe dela. Quando estamos em palestras em casa espírita, e a gente já tem certeza que Lucinéia, todos vocês que estão vendo aí, já ouviram a pessoa falar, falando, nossa, mas o palestrante parece que está falando isso para mim, a carapuça serviu certinho. Em outros, as pessoas dizem, nossa, mas como é repetitivo, é a segunda ou terceira palestra dessa pessoa e ela fala essa mesma coisa, né? Mas na nossa vida, nós precisamos dessa repetição, e a religião faz isso conosco. Ela nos lembra, toda vez que a gente abre o Evangelho para estudar, ela nos lembra da nossa obrigação dentro da evolução moral. Porque é só dentro desse conceito que nós vamos conseguir crescer, né? E é isso que nos motiva, é saber que nós vamos continuar, né, crescendo cada dia mais, cada um dentro da sua capacidade, das suas limitações, mas com a vontade íntima sempre de se aproximar de Deus, de se aproximar do Cristo, né? Porque
é essa motivação, esse conhecimento da vida após a morte, que nos permite continuar confiando, acreditando e fazendo sempre o certo, né? E se em algum momento cairmos, errarmos, sabemos que a condição que eles nos deixam do recomeço é muito importante, né? E aí fica um alerta, não é porque temos a condição da reencarnação, a condição de recomeçar, que nós não vamos nos preocupar com o nosso progresso, né? Nós não podemos nos permitir esse atraso moral. Nós temos que corrigir os nossos erros. E se cometer, que cometamos erros novos, mas não os antigos, né? Vamos tentar modificar essa escala de crescimento, tentando buscar novas informações, novos conceitos, para que a gente busque lá na ciência também, assim como diz nessa leitura, as informações mais precisas, onde a nossa fé às vezes ainda não chega, onde a nossa fé falha. Então nós temos que buscar naqueles que nos trazem informações mais precisas e confiar em nós mesmos, confiar nas nossas intuições e caminhar com a ciência. Nós não podemos deixar a ciência de lado, nós dependemos dela para esse crescimento, né? E sempre, justamente, escutar, ouvir coisas boas, ouvir aqueles que têm um conhecimento maior, procurar as obras que nos instruam ainda mais. Então, tudo isso permite essa comunhão, porque dentro dessa conexão que nós falamos, conexão com Deus aqui, ela traz também essa evolução espiritual e essa comunhão com os espíritos, né? A religiosidade, ela facilita essa comunhão com os espíritos, por quê? Porque ela permite que dentro do nosso estudo, do nosso entendimento, a gente vai criando mais afinidades com eles e eles, ao mesmo ponto, vão tendo mais confiança no nosso trabalho, né? Eles Isso. conhecem melhor os nossos sentimentos, as nossas intenções. Então, assim como a necessidade do estudo sempre, o nosso crescimento moral facilita e possibilita a comunicação entre nós e o plano extrafísico, né? Com essas entidades que estão aí tão carentes de pessoas que possam dar passividade para que as coisas fluam de uma forma maior, né? E dentro da casa espírita nós temos essa condição de estudar e compreender mais, né? Por isso, quando a gente fala necessidade da religião, é a necessidade do Cristo, de estarmos mais próximos dele possível, né? Porque é isso que nos permite as boas intuições, as boas vibrações, né? Então, vamos estar sempre preparados com os bons espíritos, porque estamos conectados com essa divindade, né? Com essa divindade e com esses espíritos de luz, porque são eles que vão nos permitir crescer junto. Então, vejo aí esse grande potencial que cada um de nós temos, quando se fala em desenvolver a mediunidade, quando se fala em crescer espiritualmente, nada é por acaso, basta ser bom, é a transformação do ser humano. E a religião, ela soma, não só soma, como multiplica toda a capacidade que nós temos de melhorarmos como ser humano, que a gente entende melhor a vida. E uma vez que eu compreendo melhor a vida, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? Então, só para dizer, uma das grandes importâncias é essa, é nos transformar, é fazer com que sejamos realmente bons de verdade, não bonzinho, como costumam dizer, mas pessoas boas, o homem chamado homem de bem, nós temos um trabalho sobre isso, onde vem falando do homem de bem, então todos nós devemos nos tornarmos pessoas de bem, um indivíduo voltado, né, mais para Deus, usando da prática religiosa, né, essa transformação de amor em caridade, né, que nada mais é do que esse amor é uma ação trabalhando, essa ação em movimento, a caridade em exercício, né? Isso mesmo. É essa que a gente puxa. Inclusive eu tenho um livro, né, que eu gosto muito, ele é um livro de cabeceira meu, Renovando Atitudes pelo Espírito de Hamed, né, de Francisco do Espírito Santo Neto, que é o autor, que psicografou, pelo Espírito de Hamed, Renovando Atitudes, muito bom. Aí ele, inclusive, na página 227, tem até uma mensagem aqui que tem tudo a ver com o que você está falando e com o Evangelho, né? Tem assim,
como eu falei no início, né, religião, religar-se a Deus, todo mundo sabe, né, o religar. Então, aí tem uma página, eu não vou ler toda porque é bastante grande, aí tem assim, ligar-se a Deus. Aí diz que no passado nós buscávamos Deus entre os holocaustos, em oferendas, incensos e cantos. E hoje, atualmente, as nossas relações com a divindade têm caráter introspectivo. Se antes a nossa busca buscava se concretizar na exterioridade das coisas, hoje, porém, a fazemos em espírito e em verdade, né? E é fundamental isso, né? Aí diz assim, Justo. na outra página, diz assim, é, a busca às fontes de crescimento e renovação espiritual, né? Porque a gente, o próprio Jesus chorou, né? Quando ele sofreu, quando chora é porque houve Justo. sofrimento, né? Quando ele estava no, me corrija, por favor, que eu não sou muito boa nisso não, no Gólgota, né? Quando ele foi orar, que ele pediu para se retirar e orar, e ele chorou, né? Ele buscou a quem? A Deus. Ele religou-se a quem? Ao Pai, né? Então, se Jesus, que era Jesus, né, precisou dessa força, dessa Pai, segura em minhas mãos para segurar essa onda que é pesada. Imagine nós, né? Imagine nós tão pequeninos que somos, né? Achar que somos suficiente ou autossuficientes para caminhar numa estrada sem ter uma conexão divina, Sim, sim. seja qual for a escolha religiosa que nós fizéssemos. Agora, se fizermos uma escolha religiosa, que a gente traga essa escolha religiosa para dentro de nós. E quando a É. gente traz para dentro da gente o que você falou, a gente emana ela para fora em atitudes, né? Não fica só lá como o ermitão que se isola, né? Porque não pode, é muito fácil ser um ermitão, ficar lá isoladinho, longe do mundo. Justamente. É, O justamente. certo mesmo é conviver, É. é segurar a onda todo mundo junto e misturado. Agora eu vou fugir da guerra? Não, eu tenho que estar junto É, mesmo. você fica na sua zona de conforto, é muito fácil você livrar de todos os males, de todas as tentações, de todas as imperfeições, né? Só que isso não te traz progresso, né? Isso não te traz conhecimento, isso não te traz nada. Por mais que você seja um autodidata, que você saiba um monte de coisa, do que vale se você não passa isso adiante? Qual seria a E sua a utilidade convivência, né? perante esse universo se você consegue conhecer todos os sistemas da física, da matemática, você é um poliglota, você conhece basicamente todos os assuntos, mas se você não participa do seu conhecimento com outras pessoas, se você não beneficia ninguém, né, isso acaba que se torna um egoísmo tão grande, porque eu só quero para mim, eu sei tudo, eu sei mais do que as pessoas, e aí esse egoísmo acaba com você, ele te destrói, porque você não está contribuindo com ninguém, nem mesmo com as suas vibrações positivas. Você acha tão suficiente que acha que você não precisa de mais ninguém, né? Então isso é muito ruim. Quando a gente fala no Cristo, às vezes a gente esquece de pensar também na mãe carnal dele. O papel que ela teve de importância, quantas batalhas ela travou para trazê-lo ao mundo material, até o momento, né, de dar à luz ali. Então, assim, são muitos sacrifícios. Imagina uma criança, falo criança ali de 16 anos, segundo narra a história, com 16 anos, sendo perseguida mesmo ainda na gravidez, quase sendo ali apedrejada porque, né, deram ela como uma meretriz porque estava grávida, e grávida de quem, e como é que era aquilo. Imagina a situação e a fé, né, que ela teve que sentir Deus mesmo ali dentro, para que pudesse vencer todas aquelas labutas ali, né? Então, quantos de nós temos aí grandes problemas, quantas dificuldades na vida, mas esquecemos da nossa base. Todos nós tivemos alguém ali que nos ajudou muito a chegar até aqui, né? Que deu essa base, né? Se não deu uma base religiosa, mas deu uma base moral, uma base de educação, né? E aqueles que não tiveram, mas conseguiram chegar, né? Em algum momento sempre tem pessoas ali que são direcionadas para ir guiando nossos passos no caminho do bem, né? Então essa
É essa questão que a gente toca, que temos que viver em sociedade, aprender a conviver em sociedade, porque é a sociedade que nos permite ser alguém de verdade e transformar como ser humano, né? Porque eu preciso até do miserável para que eu possa crescer. Ah, por que do miserável? Porque ele me dá a oportunidade de enxergar a vida dele, né, e querer me tornar melhor. Porque você se espelha em todas as pessoas têm muito a nos ensinar. Não interessa o estado de miséria que ela vive, a miséria da alma dela é muito maior, às vezes, do que a miséria financeira. Então, se ela tem que passar por aquela provação, né, ela vai passar, mas isso não a diminui perante nós, perante qualquer um de nós, somos todos iguais. E aí é que o embate fica grave, porque as pessoas, mas como? Como eu sou igual àquele miserável que está drogado, dormindo debaixo daquele viaduto ali? Aonde que me iguala ele? Né? E as suas provas, será que foram vencidas? Ou será que você ainda vai ter que passar pelas suas ainda? Será que isso não serve de lição para que você possa se corrigir, para que você possa pegar o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade um pouquinho, jogar na lata de lixo e tentar tirar aquele irmão dali? Eu gosto muito do Mário Cortella, e uma coisa que ele falou em uma das palestras dele é que realmente as pessoas não morrem de frio, elas morrem de abandono. Elas não morrem de fome, elas morrem de abandono. Porque se eu consigo alimentar mais um, e se cada um de nós conseguir alimentar mais um, esse um não vai morrer de fome. Ou se cada um conseguir dar um agasalho para mais um que está com frio, veja só, você divide a população do mundo em dois. Vai sobrar cobertor, vai sobrar alimento, e para muita gente ainda. Mas essa é a questão, é a individualidade, é essa questão de não querer se envolver na sociedade, nos problemas da sociedade. E o problema social, nós temos que encarar que não é um problema de governo, por mais que o governo tenha que solucionar, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Isso não é questão política, né? E não é apenas obrigação, isso é ser fiel a Deus, isso é realmente conseguir interpretar um pouquinho, né, das palavras do Cristo. É amar o próximo como a nós mesmos, é fazer o outro que gostaríamos que fosse feito a nós. E isso, infelizmente ou felizmente, não sei, muitos de nós não conseguem entender ou interpretar se não tiver um conceito religioso no meio para interferir. É ele que verdade. vem ali nos agulhar, vamos dizer assim, nos alfinetar para que a gente acorde para a vida, para desperte para a vida de verdade. No capítulo 17 do livro Em Busca da Renovação, bem embaixo diz aqui, ó, a vida pode ser muito melhor se pudermos encarar as coisas com mais amor. A prática do amor não pode esperar reconhecimento. Amor é doação desinteressada. Cada um tem um caminho e só um pode trilhar a sua maneira a cada momento, né? A felicidade só precisa estar em nossa mente e em nosso coração. Então, diz tudo, nós simplesmente essa conexão com Deus que vai nos permitir, né, a gente fazer a coisa certa, a gente ter essa participação na sociedade, em família, por mais que você não tenha obrigação de sustentar outras pessoas, você não tem a obrigação, né, por caridade de ajudar outras pessoas. Não, você tem que ter o sentimento de auxílio. Então, essa compaixão que já vem de dentro do coração, você sentir a dor do próximo, né, é que vai fazer a diferença nesse auxílio que nós vamos ter. Porque aí a gente já não faz mais por obrigação. A gente faz porque é uma necessidade básica nossa de ver a dor do próximo e já querer aliviar, porque passa a ser algo natural, né? É quase que um instinto, tipo assim, isso já faz parte de mim. Então, quando isso passar a fazer parte de nós, é porque nós começamos a entender a lição, né? Entender a lição é já sentir a necessidade de agir. Eu tenho visto aí, você na sua região aí, inclusive Recife, né, tanta gente perdendo casa, carros, esses alagamentos, essa coisa toda, e a gente vê no mundo inteiro tantas coisas acontecendo, né, e pessoas tão humildes se mobilizando para auxiliar, enquanto outros poderosos cruzam os braços e tentam apenas fazer política em cima disso.
E você fala, são os poucos, são os mais humildes, que Cristo sempre dizia que estaria nos reinos dos céus, porque eles já sabem sentir a dor do próximo com mais naturalidade, né? Então eles agem já instantaneamente, né? Verdade. Por quê? Porque sabe que essa dor, ela realmente machuca muito. A gente vê nessas guerras que estão acontecendo, né, aquelas famílias ali dilaceradas. Então, qual que é o conceito? Até a Eunice colocou que quem muito será dado, muito será cobrado, né? Então, justamente tudo isso é ensinamento, né? Então, nós temos conhecimento, já nos foi dado, graças a Deus, nós temos uma condição financeira, um trabalho bacana, isso já é uma maravilha. E olha que já nos foi dado agora também, já lembrando, parafraseando aí a Leonice, tanta instrução de como ser melhor, tanta instrução de Verdade. como agir da forma correta, né? Então será cobrado sim, né? Não é uma punição. A própria consciência, em algum momento, vai falar, caramba, eu poderia ter feito e não fiz. Eu perdi a chance de ser humano. Aí depois não sabe por que as angústias da alma, né? As angústias da alma é a Justo. consciência despertando, né? Eu acredito assim, nunca vou julgar uma pessoa que entra em depressão, mas eu sempre acredito que a depressão vem de alma, vem de uma insatisfação, né? De uma inquietação. Quando eu era mais nova, né? Eu tinha uma inquietação na juventude. Volta e meia eu tinha umas crises de choro que eu achava inquietante. Eu com 14, 15 anos, eu achava aquilo. Por que que eu com 14, 15 anos? Aí, se for para a psicologia, é a crise da adolescência. Mas eu não tinha a ferramenta da psicologia, eu tinha a ferramenta da minha alma, né? Então, eu achava que era algo realmente, eu não conhecia a doutrina espírita, mas eu sabia que tinha uma perturbação. Ou seja, é a nossa alma dizendo assim: tu assinou um contrato. Justo, justo. Tu assinou o contrato. Quando as pessoas começam a ter as inquietações, as angústias, que não tem remédio para É. angústia. Quando o psiquiatra passa remédio para angústia, é para você adormecer. Aí você acorda pior do que antes. Mas porque é uma doença na alma, não é do físico. Esse remédio que você toma Exatamente. para que o seu corpo adormeça, para que ele se relaxe um pouco e esqueça seus problemas. Ele não vai te trazer, você não vai solucionar, né? Costumo dizer o seguinte, as pessoas falam assim, mas a sua consciência vai te cobrar, depois que você desencarnar, tudo aquilo que você fez. Eu costumo dizer que a sua consciência vai te cobrar muito mais daquilo que você não fez e poderia ter feito. Tá? Porque o que você Verdade. fez já está registrado. E aquilo que você poderia ter deixado de fazer e não fez? Você poderia se envolver, não se envolveu. Poderia resolver, não resolveu. Poderia auxiliar, não auxiliou, né? Então, essa questão de deixar fazer, a gente sempre brinca, não, eu me arrependo do que eu fiz, não do que eu não fiz, né? Porque se você não faz, você não sabe o resultado, né? De qualquer coisa. Eu poderia ter feito isso, mas por que não fez enquanto podia? E essa é a questão, é nos trazer a condição de entendimento de que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, com responsabilidade, com disciplina, caráter, né? Por quê? Porque dentro desses conceitos aí, dos princípios morais que nós trazemos, tudo que você fizer dentro disso vai estar certo, vai estar de boa, né? Então não tem um porquê, né? A não ser que queira fazer uma negociação com os espíritos lá e tal, e quer simplesmente se dar bem em cima de alguma coisa, alguma falcatrua. Não vai funcionar, a gente sabe que isso não vai funcionar. Isso é o estado de consciência, isso fica latente na alma, né? O perispírito vai gravando tudo isso vai registrando tudo. Então e não é um cuidado que nós devemos ter, isso não é questão de cuidado, isso é questão de justamente saber o que pode e o que não pode, até pelo pensamento, né? Porque você já provoca a situação pelo pensamento, né? Então, quando eu quis falar de religião, quis falar por isso, né? É porque todos nós, independente da religião que a gente possa estar acreditando, possa estar estudando, tentando compreender mais, bom se a gente tivesse tempo para entender todas elas, né? Porque existem verdades em todas elas,
O que diferencia uma religião da outra são as lideranças que às vezes distorcem os fatos, né, ou as lições por interesses esses ou aqueles que ainda não vem a gente a querer entender ou interpretar essa questão. Mas é o erro de cada um que cada um comete, somos seres humanos, em algum momento vamos cometer esses erros. Então não são as religiões, são os líderes religiosos que às vezes não trazem essa consciência e querem que as pessoas sigam o mesmo conceito de ignorância para não enxergar de verdade o que a vida nos traz, né, o que a religião possa nos trazer. Né? Mas eu acredito que estamos esses no líderes, lugar certo, né? e infelizmente a gente sabe, né, que esses líderes se aproveitam da ignorância, né, das pessoas que não buscam, e assim, muitas delas parece lagartixa, né, fica só no balançando a cabeça, né, quando a gente tem, hoje, muito mais do que antes, ferramentas para buscar, né, hoje você pode usar a internet para estudar tudo que você quiser, né, mas, infelizmente, a internet é vista ou usada de forma, né, abusiva, irresponsável, maldosa, né? Quando você tem em suas mãos, né, diante de você, ferramenta para seu crescimento, né? Não é só ficar no Instagram, no WhatsApp. Você pode viajar o Justo. mundo inteiro, né? Viajar o mundo inteiro e conhecer culturas, e conhecer e buscar os estudos, né? Hoje em dia, eu vi uma pessoa hoje postando dizendo que não sabia identificar uma fake news, né? Assim, é tão simples, vai no Google, bota lá a palavra-chave daquilo que está sendo destacado, Sim, que o Google vai te ensinar. Basta você ter leitura. A questão, com todo respeito a todos, é que muita gente não gosta de ler, né? Ou não está pronto para pesquisar, não quer pesquisar. Aí, não, que postou uma fake news, aí disse que alguém falou que aquilo era fake news, né? E ela disse, eu não sei pesquisar fake news. Eu também não sabia e aprendi. Então a gente tem que buscar. Se não tem. sabe, antes de, né? Porque o que acontece, as fake news, eu sei que não é o assunto, mas uma coisa sempre puxa a outra, é que é, vai acabar pegando alguém inocente, né? Como as pessoas que postam, e como é que se multiplicando, né? Se Sim, multiplica sim, vou muito rápido. multiplicando. Essa é a questão. O pessoal É, continua propagando aquilo e aquilo vai tomando uma é, proporção muito grande, né? é uma velocidade muito intensa que quando você fez, não tem mais como você desfazer, né? Sim, E isso serve também para religiões, né? Quando a gente posta algo de uma religião, de outra, a gente não pode estar postando nada de outras religiões ou da própria nossa, da doutrina espírita, que não seja verdadeiro, né? Abusando, porque não é a religião, é o que ela vem atender ao ser humano, né? O que você busca nela. A casa espírita, você é prova disso, que você tem, né? É o hospital de almas, e a gente justamente, sabe disso, justamente. né? É porque É o que nos socorre. ela traz enormes benefícios, né? A questão é essa, traz enormes benefícios. Uma das maiores é a paz interior, que você começa a entender melhor. Você começa a fazer uma autoavaliação, né? Você começa a se reavaliar, né? Então, isso vai te trazendo paz interior, por quê? Porque você começa a compreender melhor. Você para de julgar, você para de sofrer com aquilo que realmente não vai te trazer nenhum benefício, né? Te traz força e coragem, porque você passa a acreditar, ter uma fé mais verdadeira e que as coisas continuam se você continuar persistindo e fazendo a coisa certa. Isso é conexão com Deus. É que eu falo, essa conexão é que nos dá essa força, essa compreensão. A hora que a gente atinge um pontinho maior de sabedoria para poder compreender as coisas e poder, digamos que, amortecer aquilo que viria nos machucar, mas que de repente a gente consegue amortecer e não sofrer com aquilo, né? Isso é sabedoria, isso é grandeza, mas só com o tempo e exercitando. É que fala, não pode ficar apenas aqui no diálogo, né? Nós temos que viver isso dia a dia, né? E no decorrer do dia, exercitar um pouco disso. Se me feriu, se fizeram a palavra, algo que não me agradou, então deixa eu digerir melhor para depois tomar alguma atitude, para ver se merece a minha atenção ou não.
né? Então a gente costuma dar atenção em tanta coisa que não serve para nada e aquilo nos atrapalha o dia todinho, né? Tira a nossa paz do dia todinho e às vezes vai dormir magoado com uma bobeira que não tinha nada a ver. Se eu não fiz, se eu não falei, o porquê eu estou me preocupando com algo dessa magnitude, né? Então é a grandeza. Então, falou, justamente isso é uma coisa de alma, né? Você vai conquistando, você vai chegando num ponto onde as coisas começam a melhorar. Vê É essa a situação construção. agora dos imigrantes aí. Até em Portugal está tendo problema, preconceito com os imigrantes. Então, tá um negócio, parece que vai se alastrando o negócio quando é ruim, ele se alastra muito rápido, É, né? Então, assim, essa compreensão, por isso eu acho que o mundo inteiro está precisando de um pouco de religião, né? É um pouco de Deus, sei lá, um pouco mais de bondade, de amor pelo próximo, né? Nem que seja um amor próprio, então, para conseguir enxergar, olhar para dentro e falar, caramba, eu tenho que ser melhor, eu não posso ser assim, né? E isso as pessoas estão sem amor nenhum por nada, né? por Então, está nada, faltando isso, falta Deus na vida dela, sim. porque o amar ao próximo como a si mesmo, eu até falei essa semana na irmã Angélica, quando você diz assim, eu amo meu, eu não consigo amar meu próximo, você também não se ama. Porque à medida que você vai atingir esse próximo, você vai fazer uma maldade com esse próximo, é maldade com você mesmo. A gente sabe, é lei de causa e efeito, né? Sim, Se a gente pensar sempre nisso, né? Ah, Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Ah, mas é difícil amar o próximo. Então é difícil você se amar. Se eu tenho justamente. dificuldade de amar o meu próximo, eu também tenho dificuldade de me amar, né? E as pessoas, quando usam o termo, eu me amo, ela usa no termo egoísta. Sim, Mas se ela for na profundidade do egoísmo, ela vai ver que no final da história ela vai sair ferida, né? é É porque uma continuidade tão sim, profunda que a gente vai buscar. e acaba se tornando uma falta de respeito com o próprio Criador, né? Que nos colocou de igual para igual, com condição de entender e amar as pessoas, e a gente não consegue, né? Então, você vê, parece que é muito duro, né? E esse aspecto eu trago ele como um conceito cristão, assim, muito importante, porque é isso aí que permite essa comunicação nossa, ela ficar mais verdadeira, ela ficar, digamos que mais amistosa sempre, né? Porque a gente vai criando empatia com o mundo, empatia com as pessoas, né? E essa conexão vai se fortalecendo, né? Mas as pessoas parece que não querem se conectar, porque não querem compromissos, né? Isso traz um certo compromisso, mas é um compromisso gostoso de se lidar, porque traz uma satisfação muito grande, né? Quando você vê o sorriso, né, das pessoas, que você consegue realmente agradar de alguma forma, isso é muito bom, assim, a gente fica muito feliz quando vê o resultado de uma ação, né? E isso existe em todos os momentos, pena que às vezes a gente não quer abrir os olhos para poder realmente enxergar de verdade a vida. É verdade. Ó, a hora já está meio avançada, você fica à vontade, eu fiz já umas conclusões aí, é lógico, são assuntos que Não, daria realmente para a gente conversar muito, mas mas aí espero que a gente já tenha aí passamos. contribuído com os nossos irmãos e irmãs que estão aí nos acompanhando. Com certeza, né? Assim, foi muito bom, a questão da religião, porque tem gente que diz assim: de que adianta eu vou na igreja, aí quando vai à missa, quando vai a um culto, quando vai a uma palestra, aí tem pessoas que dizem assim: eu vou, depois eu encontro o pastor tomando uma cervejinha não sei aonde, eu vejo fulano. Problema dele. A casa, a casa de Deus é uma porta aberta para Justo. você se conhecer, se conectar. Mas eu posso fazer isso dentro do meu próprio quarto. Mas chega um momento em que o teu quarto ele se torna muito pequeno. E assim, o teu quarto é a tua intimidade com Deus. E a igreja é a tua conexão com o divino e com o propósito que você vai ter junto aos outros, Justo. né? Porque o meu quarto é a minha intimidade com Deus, é o meu chorar, é o meu sorrir, é o meu conversar, é o meu reclamar também, né? Porque quando a gente consegue ter uma conexão com Deus, que faz dele realmente a pessoa mais íntima com você, porque
Tem gente que ainda não conseguiu fazer isso, mas quando você consegue fazer isso, até através de uma própria música, música é fundamental para você se conectar com Deus, É, né. Então, quando você faz isso, na sua particularidade, é entre você e ele. Mas quando você adentra um templo, aí você sabe que é você, ele e os demais. É a convivência com o meu próximo e a justamente. religião me ensinando a conviver com isso. É. Eu, Mas para por isso mim, que eu é entendi. muito importante essa base mesmo, esse conceito religioso, sem fanatismo, de forma alguma, mas assim, é sempre procurar compreender realmente o sentido, né, de cada coisa. Os benefícios que isso traz para nós, que traz para a família, né, sempre poder levar filhos, netos, quem quer que seja, sobrinhos, afilhados, a esse contato com a religião, para que ajude na sua própria formação moral. Às vezes o lar não consegue te dar toda a estrutura, mas dentro da religião a gente consegue passar lições que vão mudar a vida dessas pessoas, É, né? Por mais é, que sejamos falhos de alguma forma, né, mas isso é uma forma mais correta possível de se moldar as pessoas, né? Então, acho que essa contribuição é muito grande. E graças a Deus hoje temos esses canais, essas linhas abertas que atingem aí o mundo todo, para que a gente possa levar essa palavra de realmente de amor, de compaixão, né? Vamos dizer, por mais que o mundo não seja quadrado, mas aos quatro cantos do mundo, para que as pessoas possam absorver um pouquinho, pelo menos despertar o interesse em querer se conhecer, conhecer a si próprio melhor, para que realmente possa fazer do mundo um mundo melhor, né? e eu vou só dar um ponto final aqui na minha palavra. Eu acho que também a religião, para quem tem crianças, para quem é tutores, né, responsáveis por criança, é fundamental que os pais, tio, avó, a pessoa que está com responsabilidade com aquele ser que está no seu lar, apresentar uma religião. Não quer Sim, dizer necessariamente que ela vá seguir, mas você fez o seu papel, você apresentou ela a Deus, você fez com que ela comungasse de alguma doutrina, de alguma religião, para que ela tenha esse apoio moral, né? justo. Não porque ela vai ficar assustada de: "Ai, eu vou ser castigada", não, ela vai ter conhecimento, né, É. então o que ela vai seguir depois já não te compete mais, quando ela tiver da Ela vida passa a ter adulta, mais não é verdade? respeito por tudo e por todos, né? A verdade é essa. Exatamente, exatamente. Pronto, Sérgio, você vai fazer a oração final. Eu agradeço muito você estar aqui conosco, viu. Venha mais vezes, vamos convidar mais vezes. Não, Foi muito estaremos bom. juntos. Sempre que puder contribuir, pode contar com a gente, sim. Vamos estar juntos É, aí muitas então, vezes aí. gente, vamos nos conectar aqui com Deus, né, para que a gente possa ter uma semana bem fortalecida. Você faz a oração final. Tá ok. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez é motivo de gratidão estarmos aqui. Estarmos aqui falando no trabalho do Cristo, não no nosso trabalho, que o nosso ainda é muito insignificante, mas tão necessário para esse universo, que precisa tanto do amor de cada um de nós. Por mais que a nossa fé ainda seja menor do que um grãozinho de mostarda, mas que ela deva ser exercitada sempre, sempre, para que ela possa crescer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos levar essa palavra de amor, de afeto, de carinho, ao entendimento de tantos quantos possíveis possam nos acompanhar, possam nos inspirar e também inspirar através de nossas palavras a se tornar pessoas melhores. Que sejamos merecedores, Cristo, de vosso amor, de vossa misericórdia, porque de vós que precisamos sempre. Que esses espíritos abnegados de sua seara possam realmente trazer a nós boas inspirações, para que possamos a cada dia buscar melhor compreender a grandeza desse universo, a grandeza de Deus, a grandeza da própria vida que habita em cada um de nós, podendo respeitar, podendo aceitar as dificuldades, as provas, as expiações, e que sejamos sempre dignos de vosso respeito, de vosso amor e, como disse, de vossa misericórdia. Jesus, derramai sobre todo o planeta as tuas bênçãos, o teu amparo, para que cada um, neste momento, receba essa luz de esperança, essa luz renovadora
que possa mudar os vossos pensamentos. Levai a esses líderes religiosos, líderes políticos, esses líderes generais que tomam frente às guerras, para que eles possam receber esse passe magnético desses amigos do plano maior, para mudar vossos pensamentos, para que mudem, para transformar o seu coração em amor, em paz, e querer a cada dia promover a paz e o bem entre as nações, para que possamos levar a consciência e levar a esperança a tantas famílias que estão sofrendo dilaceradas, que elas possam receber também um bálsamo acalentador em vossos corações, em vossas mentes, na certeza de que é apenas mais uma fase e que a vida continua após a morte, que tudo aqui é temporário e que é apenas mais uma lição de como encarar as nossas dificuldades. Obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa, por podermos estar aqui com o Centro Espírita, Irmã Angélica, com essas irmãs que sempre nos trataram com muito carinho, e ficamos muito felizes por estar em Olinda, lá pessoalmente, no final do ano. Então, somos gratos, Senhor, gratos eternamente pelo amor, pelo carinho, pelo respeito que todos têm para conosco. Que Jesus abençoe a todos vocês e que possa ter uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de muita serenidade. Que Jesus abençoe. Assim seja, que a gente tenha uma semana de muita paz, conectando com o bem para que possa fluir no planeta, né, que estamos precisando. Uma ótima semana, Sérgio, para você. Tudo de bom. Muito bom. Tchau. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigado, viu? A você e sua família também. Obrigada.